Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Nós queremos hoje dedicar esse programa inteiramente a um estudo da nossa Igreja do Rio Grande do Sul. Eu coloquei sob o título A Igreja e a Imigração Alemã. Como sabem, os alemães começaram a chegar aqui no Rio Grande do Sul em 1824. Precisamente a 25 de julho de 1824, o primeiro barco com 37 alemães chegou aqui em São Leopoldo e nós marcamos esta data até os dias atuais. Esses imigrantes foram chegando em maior número, depois em 25, em 29, 31, e foram sendo distribuídas nas diferentes colônias, assim se chamavam naquele tempo, as diferentes terras, ocupando especialmente o Vale do Rio dos Sinos e depois o Vale do Caí. Mais tarde também o Vale do Taquari. E ainda mais adiante foram até o Jacuí. Então os alemães foram chegando em grande número. É que na época, na Alemanha, havia uma grande legião de alemães sem terra. Homens e mulheres, famílias novas que queriam iniciar a vida como agricultores e não havia terra. Depois, com a unificação alemã, isso tudo vai ser um pouco modificado. Mas antes, o velho Império Austro-Húngaro estava praticamente assim exausto. Não havia mais muito para onde se estender e onde assentar estas novas famílias. Então, eles começaram a recolher gente na Europa, especialmente na região do Hunsrück e na região do Reno, e foram preparando famílias, casais, que vinham então para o Rio Grande do Sul. Mas vinham para cá católicos e luteranos. Na verdade, o Brasil até então só tinha católicos. A religião oficial do Império Brasileiro era a religião católica. Assim consta na Constituição de 1824. Mas, com a insistência de Dona Leopoldina, vamos trazer católicos e evangélicos, luteranos, e foram então aceitos. Podemos dizer que os primeiros luteranos oficialmente introduzidos no Brasil foram os que vieram para São Leopoldo a partir de 1824. E os luteranos traziam junto pastores e foram aos poucos já se organizando com os seus pastores, a tal ponto que em 1867, portanto apenas 40 anos depois da chegada, eles já estão realizando o Sínodo Rio-Grandense de São Leopoldo, que foi um marco unificador de todos os luteranos que até então tinham pisado em terras do Rio Grande do Sul. Os católicos, por outro lado, tinham sempre privilégios de estar no Brasil, um país católico, mas não trouxeram padres. E aqui não havia padres que falassem a língua alemã, com quem os alemães pudessem se entreter e formar comunidades. Então, nos primeiros 25 anos, de 1824 até 49, não havia padre que soubesse a língua dos alemães. Então, eles não eram atendidos por padres. O que faziam? Os próprios colonos escolhiam um no meio deles
mais inteligente ou mais preparado, e ele era nomeado professor. E ele então dava aula, fazia cultos aos domingos, estudava com os alunos o catecismo, a história sagrada, cantavam, domingos faziam o culto, e tinham até inventado uma tal de missa alemã, uma missa leiga. E nessas ocasiões faziam casamentos, batizados, tudo feito por leigos. Até que em 1842 vieram jesuítas espanhóis do Uruguai pregar uma missão aqui no Rio Grande do Sul. E eles também foram a São Leopoldo e seguiram um pouco adiante naquelas comunidades e viram esta realidade, uma igreja católica, mas nas mãos dos leigos. E eles então começaram a se mexer, escreveram para Roma, e de Roma conseguiram padres da Ucrânia alemã que pudessem vir ao Brasil. E eles começaram a vir, então, em 1849. Vieram os 3 primeiros jesuítas, o padre Sedlak, que foi morar em São José do Hortêncio, o padre Iplinski, que foi morar em 2 Irmãos, formando, portanto, 2 curatos, residências de padres, e mais o irmão Antônio Sontag, que ia um pouco para São José do Hortêncio e um pouco para 2 Irmãos. Os jesuítas vinham depois em maior quantidade, foram conseguindo trazer mais colegas da própria Ucrânia, da Alemanha, da Suíça, da Áustria. Eles foram chegando e foram sendo colocados, os bispos nomeando párocos. Assim foi criada a paróquia de Santa Cruz do Sul, em 1863. Dom Feliciano já tinha criado a paróquia de São José do Hortêncio em 54 e a paróquia de 2 Irmãos em 57. Agora, Dom Sebastião Dias Laranjeira criou Santa Cruz do Sul em 63, Santo Antônio de Estrela em 63 também, São Pedro do Bom Jardim, hoje Ivoti, em 67, São João do Montenegro em 71, Bom Princípio em 73, São Salvador, hoje Tupandi, em 75, e a paróquia de Hamburgerberg foi criada em 1880. Portanto, a primeira paróquia em Novo Hamburgo foi criada em 1880, com a presença destes jesuítas. Depois foi criado São Vendelino, São Sebastião do Caí em 81, Santo Inácio da Feliz, também em 81, Harmonia em 1900, Linha Imperial foi criada em 1903, com a presença já do padre Theodor Amstad. Nós vamos falar num próximo programa sobre as atividades sociais destes padres jesuítas. Em 1905 já foi criada a paróquia de Poço das Antas, também com jesuítas alemães. Além disso, também os jesuítas começaram a olhar para mais longe. Havia todo o território das missões, que estava nas mãos do Brasil desde 1802, quando do Tratado de Badajoz, dando-se contornos definitivos ao Rio Grande do Sul. E estas terras das missões estavam lá sendo ocupadas apenas por alguns aventureiros que iam para lá e começavam pequenos trabalhos, mas os jesuítas foram para lá a cavalo, levando colonos aqui da colônia e começando a criar uma nova comunidade em Cerro Azul, lá nas missões. E povoaram toda aquela região com colonos que iam sendo levados daqui até lá. Depois, mais adiante, em 1926, criaram também em Porto Novo, no oeste de Santa Catarina, fundando assim
novas paróquias longe aqui do sul. Desejo a todos uma bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.